Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa busca da perfeição cristã. E hoje nós vamos falar sobre a busca dos sacerdotes na perfeição cristã. Espírito Santo, vem renovar, renova os carismas que há em mim. A tua voz me dê direção. Canta comigo. Seja fermento em meu coração. Que seja fermento em meu coração. Renova o meu ser. Traz unção e traz poder. És fermento do amor. Assim eu vou fazer. Assim eu vou fazer o que é perfeito e bom, a vontade do Senhor. Renova o meu ser, traz unção e traz poder, és fermento do amor. Assim eu vou fazer o que é perfeito e bom, a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Então agora nós começamos mais um dos nossos encontros. Hoje nós vamos falar sobre os sacerdotes, como os sacerdotes devem buscar a perfeição. Como eu falei para vocês, em cada pessoa existe uma busca da perfeição, ou seja, eu vou buscar a perfeição, a minha perfeição é uma coisa, a sua perfeição é outra. Então, em cargos também, direcionados, ou seja, para leigos, para religiosos, para sacerdotes, a perfeição ela se aplica de forma diferente, correto? Então, eu tô aqui, péssimo meu cabelo, enfim, vamos lá. O que acontece? Para nós entendermos aqui, a primeira coisa, nós vamos olhar então a obrigação da santidade para os sacerdotes. Os sacerdotes também são obrigados a uma santidade, porém por motivos além do que os dos leigos são. Essa exigência da santidade dos sacerdotes é devida à sua consagração e ao ministério de santificar almas. Então, o sacerdote ele é chamado a santificar almas e chamado a uma consagração, ou seja, ele é separado para Deus, para o serviço de Deus. E deve ter uma santidade interior mais elevada que os religiosos não sacerdotes, ou seja, aqueles que não são sacerdotes, e muito mais do que os leigos também. Santo Tomás de Aquino e outros diversos documentos eclesiásticos confirmam essa doutrina, ou seja, de que o sacerdote tem um chamado mais elevado e mais necessário à santidade, correto? Então, todo sacerdote é chamado a uma santidade maior, porque ele é visível às outras almas, aos leigos, aos consagrados, aos religiosos. São Pio X enfatiza que essa santidade os conforma à sua vocação divina, ser crucificados para o mundo. Então, a vocação de todo padre, por isso ele usa o preto, por isso ele usa como símbolo de que ele foi crucificado, foi morto, esse luto da sua alma, porque ele foi crucificado para o mundo. Então ele é revestido do homem novo, buscando bens celestes e incutindo esses princípios nos outros. Então, o chamado do sacerdote é esse, de incutir, de buscar os bens celestes e incutir esses princípios nos outros, nas outras almas.
A legislação canônica atual reforça essa exigência da santidade. Então, eles são chamados a uma exigência de santidade. Então, isso é atestado pela Igreja Católica. Os clérigos, então, são especialmente obrigados a... Quais são as obrigações dos clérigos? A dedicar-se regularmente à oração mental. O sacerdote, ele não pode ficar sem oração mental, porque se ele ficar, ele vai perder essa busca da perfeição. Então, é muito mais necessário para um padre rezar. Também é necessário aproximar-se frequentemente do sacramento da penitência, né? Isso não é de forma oficial, mas obviamente você precisa entender que uma pessoa que está buscando a perfeição, ela está sendo o tempo todo lapidada ali, principalmente nós que somos tão cheios de defeitos. Então, é natural que uma pessoa cheia de defeitos, ela constantemente esteja aparando as arestas necessárias. O sacerdote, mais ainda. O sacerdote deve ter um cuidado maior na busca do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. Deve ter o sacerdote também deve ter um especial culto e veneração à Virgem Maria, porque a Virgem Maria é essa que vai suprir toda necessidade, toda carência do sacerdote. Também o sacerdote deve usar outros meios de santificação comuns e particulares, ou seja, aqueles que são próprios dos sacerdotes, mas também aqueles que são mais específicos das suas vocações, da sua vocação ou daquilo que lhe interessa. Alguns vão se dedicar à devoção a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças e assim por diante, né? Alguns a vida missionária, alguns a vida de oração, a vida carismática, a vida de pregação, a vida de músico, né? De levar a música e assim por diante. Mas todos devem levar essa identidade. E também todos os sacerdotes devem participar sempre de retiros espirituais. Então, é necessidade obrigatória do padre participar de retiros espirituais. A necessidade do sacerdote de buscar a perfeição, ela se prova por 3 aspectos. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, porque Jesus Cristo nos deu esse dever de buscar a perfeição primeiramente aos sacerdotes, ou seja, né, não que os outros não devam buscar, mas que o sacerdote ele é a ponta de lança nessa busca da perfeição. Não só Jesus Cristo, mas o próprio São Paulo também vai atestar, vai assegurar, vai reafirmar as palavras de Cristo. Também pelo pontífice, pelo Papa, que o convida e que o conclama a viver a santidade, certo? E também pela própria natureza das funções sacerdotais. Vamos ver então essas 3 realidades. O chamado de Cristo, o chamado de Paulo, né? Onde nós vemos em Cristo esse chamado à perfeição do sacerdote, onde nós vemos em São Paulo esse chamado à santidade, onde nós vemos no Papa e onde nós vemos no ministério do sacerdote esse chamado à perfeição. Bom, quais são os ensinamentos de Jesus que leva que convida o sacerdote à busca da perfeição, à santidade? Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça. Então, essa busca, esse crescimento já é um dos aspectos de que Jesus mostrava essa necessidade de que se próprio Jesus vive e procura a santidade, ou seja, procura crescer, né? E procura crescer quanto mais nós, né? Cristo não que Cristo não era santo, não fosse santo. Ele é santo desde sempre, mas ele busca um crescimento. Então, o crescer não está ligado à santidade.
mas ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e do homem. E durante 30 anos ele se preparou para o seu ministério público, através de uma vida oculta de profunda virtude, oração constante, mortificação, humildade e obediência. Cristo era submisso aos seus pais, Cristo era submisso à lei, Cristo era submisso às autoridades, né? Ainda que ele mostrasse o seu lado, a sua visão da lei, né? Do que ele via e que de fato é o correto, né? Porque muitos das autoridades se perderam. E o próprio Jesus, ele vai enfatizar essa necessidade da humildade, a necessidade da mortificação, a necessidade da oração constante. Então, se o próprio Jesus faz isso, nós e os sacerdotes também são chamados a essa busca. Isso vai nos demonstrar que a santidade não é estática, ou seja, a santidade ela vai progredindo, mas é um crescimento contínuo. Mesmo para o perfeito, mesmo para aquele que já é perfeito, ele pode crescer mais diante de Deus, que é o próprio Jesus. E que a preparação interior é fundamental para o ministério. Então, Jesus, ele vai nos convidar, ele vai nos levar a essa necessidade. Jesus primeiramente praticou as virtudes antes de pregá-las. Então, durante 30 anos da sua vida, ele praticou as virtudes. De forma oculta, ele viveu a sua vida antes de pregá-la, tornando-se então um exemplo vivo de tudo o que ensinava. Isso era a autoridade de Cristo. A autoridade que os sacerdotes viam em Cristo era essa autoridade, de que ele faz, ele fala e faz. Ele cumpre aquilo que ele convida a fazer. A sua capacidade de afirmar "eu sou manso e humilde de coração" não era retórica, mas a verdade de sua existência. Então, qualquer outra pessoa que fale "eu sou humilde de coração", essa pessoa está errada, né? A não ser que seja Cristo. Que Cristo era, de fato, humilde. Cristo viveu essa humildade e ele podia falar isso com verdade. No ápice da sua vida terrena, Jesus declara na oração sacerdotal: "Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade." Então, a busca da perfeição do sacerdote é a mesma busca de Cristo. É a mesma busca da santidade por Cristo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade, sejam santificados pelo próprio Cristo. Esta afirmação é crucial, pois revela que a própria santidade e sacrifício de Cristo tem como propósito direto a santificação dos seus apóstolos. Então, a santidade de Cristo, um dos propósitos da santidade do sacrifício de Jesus é a santificação dos apóstolos, é a santificação dos sacerdotes, é a santificação daqueles que ligam o povo a Deus, consequentemente dos sacerdotes que o representam na terra, porque são outro Cristo. A principal ocupação de Jesus durante seus 3 anos de ministério, de vida pública, não foi a pregação às multidões, mas a formação intensiva dos 12 apóstolos. Ou seja, em momentos pontuais, Jesus pregava às multidões, mas na grande maioria dos seus momentos, ele pregava aos 12. E ele reuniu os 12 para que os 12 ali, simbolizando as 12 tribos de Israel, pudessem também levar a salvação a todas as pessoas. Jesus faz uma multiplicação ali da sua pregação. Ele prefere falar para 12 que estarão atentos, do que para uma multidão que poderá deturpar a sua palavra. Então, é necessário confirmar e confiar na palavra e na pregação dos 12 apóstolos, ou seja, da igreja. A pregação pública de Jesus servia muitas vezes
como um modelo de como eles deveriam agir. Isso sublinha a importância de uma formação específica e aprofundada para os ministros, para os sacerdotes. Ou seja, o sacerdote ele é chamado para uma formação específica e profunda. Por isso ele estuda anos e anos. Por isso ele estuda anos para isso. E é necessário um contínuo esforço de procurar outros ensinos, né, que vão aprimorando a sua busca da perfeição. Os ensinamentos mais sublimes de Jesus sobre as bem-aventuranças e a santidade interior, a abnegação e o amor a Deus e ao próximo, embora dirigidos a todos os que aspiram à perfeição, são acima de tudo para os apóstolos e seus sucessores, ou seja, os padres. Então toda essa busca, a abnegação, o amor, a renúncia de si mesmo, né, que é a abnegação, o amor ao próximo é muito mais se é já aos leigos, muito mais também muito mais aos sacerdotes. Eles são encarregados, os sacerdotes são encarregados de ensinar essas verdades e seu ensino deve ser primordialmente pelo exemplo, como o pontifical recorda aos diáconos, ou seja, como o padre, como o papa recorda aos diáconos. As exortações de Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, são dirigidas especialmente aos apóstolos. A luz é aquela que ele oferece é primariamente o exemplo de vida. Então essa luz é o exemplo de vida que o sacerdote deve ter na sua existência e transmitir, que ilumine e atrai mais do que o conhecimento. Isso implica uma santidade visível, ou seja, uma luz para eles e um testemunho coerente. Os conselhos de pobreza e continência, ou seja, castidade, aplicam-se de modo especial também aos ministros ordenados, aos sacerdotes, que são chamados a seguir Jesus mais de perto, até o fim, em desapego absoluto do mundo e da família, abraçando a cruz em total abnegação. O sacerdote ele é chamado a essa abnegação profunda e a renúncia da sua família, do mundo, um desapego absoluto da sua família, um desapego absoluto também do mundo, principalmente do mundo, abraçando a cruz em total abnegação. Os discursos e orações de Jesus na última ceia, que se encontram entre os capítulos 14 e 17 de João, do Evangelho de João, constituem um verdadeiro código de perfeição sacerdotal. Ali, nesses 4 capítulos, 14, 15, 16 e 17, nesses 4 capítulos, Jesus apresenta de forma particular um código da perfeição sacerdotal. Então, o sacerdote deve ter nessas palavras de Cristo a sua própria existência, a sua própria missão. Ali Jesus lhes dá o novo mandamento do amor até a imolação, até entregar-se ao outro. Exige também uma fé viva, confiança na oração, amor manifestado pelo cumprimento dos mandamentos, paz interior, união íntima e habitual com ele, paciência nas perseguições e docilidade ao Espírito Santo. Tudo isso forma a essência da vida interior e da perfeição para os sacerdotes. Agora nós vamos ver, então, quais são as palavras de São Paulo. O que São Paulo nos inspira ou inspira os sacerdotes a viver? Inspirado em Jesus, o próprio São Paulo também vai afirmar que os sacerdotes são dispensadores dos mistérios de Deus. Ministros de Deus, ministros e embaixadores de Cristo. Ele exorta a reavivar a chama do dom de Deus. Ele exorta então a reavivar a chama do amor de Deus, recebido na ordenação, indicando que a graça deve ser cultivada ativamente. Nas epístolas pastorais, São Paulo enumera as virtudes
que os diáconos, os presbíteros e os bispos devem possuir. Quais são essas virtudes? Castidade, modéstia, sobriedade, desinteresse, humildade, paciência, bondade, fé e caridade. Todas essas coisas que eu estou falando, né, a gente não precisa fixar, mas a gente precisa entender qual é o papel do padre. Por que o padre é tão necessário não cobrar, mas rezar para que um padre seja santo? Porque ele é a visão para o outro. Se você reza para um padre ser santo, e esse padre, ao ser santo, leva outras pessoas, a sua oração foi fundamental também para a santificação de muitas outras pessoas, né? Porque as pessoas estão olhando para o padre. Os líderes, então, os padres, devem ser irrepreensíveis e modelo de bom comportamento, o que exige não apenas um grau de perfeição já adquirido, mas um esforço generoso e constante para crescer na santidade. Para crescer na santidade. Agora nós vamos ver os ensinamentos dos papas, dos pontífices, o convite dos pontífices à santidade para os sacerdotes. Desde o começo da igreja, exige do ordenado, exige do sacerdote, a igreja exige do sacerdote o desprendimento universal de tudo que é obstáculo para o amor de Deus. Por isso os sacerdotes não podem continuar vivendo na casa dos seus pais. Por isso os sacerdotes não podem se casar. Por isso os sacerdotes não podem ter filhos, né? Aqui, claro, existe uma pequena observação aqui. Caso uma pessoa seja viúva, né, um homem seja viúvo, perdeu a esposa, e o filho já é crescido, ele pode se candidatar a ser um ordenado, certo? Se ele tiver a vocação para isso. Mas a igreja vai ver o caso específico dele. Esse é um caso extraordinário. Casos ordinários, pessoas com filhos não podem ser sacerdotes, certo? Existem alguns casos dentro da igreja que já aconteceram. Por exemplo, Santo Agostinho tinha um filho, né? Tinha um filho que ele não se casou, mas ele teve um filho. Então, para você ver o nível de pecado onde Santo Agostinho estava, né? Desde o começo, então, a igreja nos chama o sacerdote a essa perfeição ainda mais intensa. Ele deve combater o homem velho, cultivar virtudes sobrenaturais e viver com Deus como sua única recompensa e herança. Então, o único prender-se do sacerdote é em Deus. Ele é a sua recompensa, ele é a sua herança, ele é o seu refúgio, ele é o suprimento de tudo aquilo que é necessário para ele. Entendendo que a vida cristã é um constante combate. A cada ordem menor, o clérigo recebe um duplo poder sobre a Eucaristia e as almas, e um duplo amor a Deus no sacrário e às almas. Então, o sacerdote ele deve ser essa ligação, essa ponte entre a Eucaristia e as almas. Entre a Eucaristia e as almas. Ele é a grande missão do sacerdote é ligar com a Eucaristia as almas. E por isso ele precisa ser uma estrada pura, uma estrada santa, uma estrada perfeita. Quais são os tipos que pode ser o sacerdote? Bom, aí aqui nós temos 4 tipos de sacerdotes que nós podemos encontrar. Primeiro, o sacerdote, isso aqui é algo que o livro mesmo fala, tá bom? O primeiro é o sacerdote porteiro. É aquele padre que ele cuida da casa do Senhor. Pede-se o desapego das preocupações domésticas para zelar pela casa de Deus. Então, é aquele padre que está ali na porta de entrada. Na porta de entrada. É a grande maioria dos padres, são os párocos. São os padres, aqueles que abrem a porta. Porteiro por quê? Porque abrem a porta. Não porque têm um grau menor. Pelo contrário, eles têm um grau maior. Sem eles, o que seria da população? Né? O que seria? Ficariam todos de fora. Então,
porteiro é aquele capaz, e não é algo que ele distingue, mas ele abre a porta a todos. Ele deve mostrar que as portas do céu estão abertas para todos. O segundo tipo de padre que nós podemos encontrar é o padre leitor. São aqueles que são dedicados aos estudos, que se desapegam dos estudos profanos, né? Ou seja, não vão viver os estudos profanos para viver estudos aprofundados da Escritura e delas tirar a santidade e o ensino. São aqueles padres que vivem para o estudo, né? Seja para ensinar, aliás, não somente para ensinar, mas também, não somente para aprender, mas também para ensinar, certo? Então, para viver a santidade e para dar a santidade a outras pessoas. O terceiro tipo de padre é o padre exorcista. São aqueles padres que cuidam dos possessos e pede-se o despojamento do pecado para se libertar do demônio, do domínio do demônio, né? Ou seja, esse padre, além do padre porteiro, né? Além do padre leitor, temos o padre exorcista, que é aquele padre que cuida dos possessos, né? São mais raros, mas devem existir também. E por fim, o tipo de padre acólito. Aos padres que cuidam da liturgia, pede-se o desapego de prazeres sensuais para servir ao altar com pureza, né? Aqui, não somente os padres, não estamos falando de padres, mas que padres que estudam a liturgia. A gente vai ver, né, ficou famoso o Papa Leão, agora assumindo, ficou famoso ele cantando. E aí, no site, na página do Vaticano, um outro padre que é responsável pelos cantos. Ou seja, esse padre ele não só está responsável pelo sacramento, não só responsável por almas, mas responsável também pela liturgia. É o padre, de certa forma, acólito, né? Que nós usamos símbolos, né? O porteiro, o exorcista, o leitor e o acólito para simbolizar aquilo que é o serviço dele. Em cada passo, o amor de Deus se fortalece e o zelo pelas almas floresce, impulsionando o progresso na perfeição. Agora nós temos os diáconos, né? Os diáconos, os subdiáconos, os sacerdotes e os bispos, certo? O subdiácono, ele se imola definitivamente a Deus. Ele sacrifica o corpo pelo voto de continência e a alma pela obrigação de rezar o ofício divino diariamente. A continência, a castidade, exige mortificação dos sentidos e a oração exige recolhimento e união contínua com Deus. Este sacrifício, que é irrevogável, só é possível e duradouro com um ardente amor a Deus e às almas, que protege o coração e abre a alma à oração. Os diáconos são ajudantes do bispo no serviço da palavra, do altar e da caridade. São exigidos a ter uma pureza ainda mais perfeita e devem ser irrepreensíveis e viver o evangelho mais pelo exemplo do que pela palavra, imitando constantemente as virtudes de Jesus, tendo as orações litúrgicas pedem que neles brilhem as virtudes evangélicas e que sejam revestidos de todas as virtudes. Do sacerdote que oferece a missa, ou seja, o sacerdote que oferece a missa, exige-se que seja ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Ele deve imolar suas paixões, morrer para o mal e renovar continuamente em si o espírito de santidade. O sacerdote deve meditar na lei de Deus para praticá-la e ensiná-la, sendo exemplo de todas as virtudes cristãs. O sacerdote, deve consumir-se pelas almas praticando a caridade fraterna e a dedicação total, como o próprio São Paulo vai dizer. Já o bispo exige mais virtude, amor e sacrifício ainda. Ou seja, não é que vai aumentando o poder, pelo contrário, vai aumentando a responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. A cada passo para o sacerdócio. Exige mais virtude, amor e sacrifício. Uma vez ordenado,
a obrigação de buscar a perfeição não diminui, mas se torna ainda mais premente devido ao exercício do ministério sagrado. Quais são os ensinamentos da própria natureza das funções sacerdotais? Agora é a exigência das funções sacerdotais. O sacerdote é escolhido entre os homens para ser mediador entre Deus e os homens, ou seja, terra e céu. Ele é chamado e aprovado por Deus para representá-los e oferecer-lhes dons e sacrifícios pelos pecados e obter seus favores. O sacerdote, então, ele vai ter duas funções principais. Quais são as duas funções principais do sacerdote? Glorificar a Deus e salvar e santificar as almas. O sacerdote é o religioso de Deus, ou seja, é aquele que liga, encarregado de glorificar Deus em nome de todo o povo cristão. E também é responsável por cooperar com Jesus Cristo na salvação e santificação das almas. Devido então a essas duas funções vitais, glorificar a Deus e salvar almas, o sacerdote deve ser santo e, portanto, buscar incessantemente a perfeição, pois a plenitude da santidade exige por suas funções jamais será plenamente alcançada nessa vida. A perfeição jamais será plenamente alcançada por qualquer um, mesmo o sacerdote. Mas ele é chamado a essa busca constante. A santidade, então, ela é indispensável para o sacerdote. Sua missão é glorificar a Deus em nome de toda a criação e do povo cristão. Isso é cumprido principalmente através do santo sacrifício da missa e da oração, da reza, do ofício divino, da sua oração cotidiana e do seu sacrifício na Santa Missa. Mesmo ações, e aqui quando eu falo sacrifício, eu estava participando de uma missa e o padre falava, recordava do significado da palavra sacrifício. Sacrifício não significa somente dor, mas é um ofício sagrado, né? Sacro ofício, que é um ofício sagrado, ou seja, um trabalho digno, um trabalho que é para Deus, certo? Então todo sacrifício é um trabalho para Deus. Mesmo ações comuns podem contribuir se feitas para agradar a Deus, mas o ministério tão elevado exige o sacerdote santo, ou no mínimo decidido a sê-lo. Então, ele pode não ser santo, mas ele precisa estar decidido a ser santo. Se na antiga lei os sacerdotes deviam ser santos para se aproximar de Deus e oferecer os sacrifícios, muito mais santidade interior é exigida de quem oferece o sacrifício de Jesus Cristo, a vítima infinitamente santa. Muito mais aqueles que oferecem Jesus Cristo. Tudo na missa é santo. A vítima, que é o Cristo, o sacerdote principal, que é o Cristo, a igreja imaculada por Cristo, ou seja, imaculada no sentido de que ela foi tirada a mancha do pecado por Cristo, e o fim também da missa é a glória de Deus e a santificação das almas, também é santo. Também as orações e a comunhão, tudo é santo. O padre também deve ser santo. Um sacerdote, então, deve estar revestido de santidade para dignamente representar Jesus Cristo, um outro Cristo na terra. Ele deve ser um outro Cristo na terra e principalmente na Santa Missa. E a igreja, para que as suas orações e atitudes na missa não sejam uma contradição flagrante, não seja uma contradição visível, certo? A oração do Santo Ofício, a oração do ofício divino, realizada em nome da igreja e em união com Cristo, exige que a oração seja com o coração e não apenas com os lábios. Não é repetir palavras, mas é falar com o coração, para que as graças sejam concedidas e a adoração seja autêntica. Todas as ações ordinárias do sacerdote devem ser transformadas em sacrifícios agradáveis a Deus por meio de uma disposição e de amor e sacrifício. Qual é o sucesso do sacerdote? Para finalizarmos, qual é o sucesso do sacerdote? Como o sacerdote chega ao sucesso? Como é que se considera um sacerdote de sucesso? O sucesso do sacerdote
em salvar almas depende diretamente de sua santidade. Então o sucesso dele é salvar almas, glorificar a Deus e salvar almas, né? E isso depende diretamente da sua santidade, o seu dever de estado e instrumento de Deus. A missão do sacerdote é santificar e salvar almas. Uma delas, né, além de glorificar a Deus, é santificar almas, tornando-se pescador de homens, produzindo frutos duradouros. Isso exige pregar, administrar sacramentos e dar bons exemplos e orar. Quais são as 4 características, então? Pregar, administrar sacramentos, dar bom exemplo e orar. Dar bom exemplo e orar. Essa é a função de todo sacerdote. Um sacerdote que pratica essas 4 coisas, ele é um bom sacerdote. Os padres são instrumento de Deus. Fruto de seu trabalho provém da graça divina e a eficácia do seu ministério depende diretamente do grau de união do sacerdote com Deus. A sua santidade, a santidade do padre, como chave para os meios de zelo, requer uma boa palavra na pregação e um bom exemplo e uma boa vida de oração. A pregação do padre só é eficaz quando o sacerdote fala em nome e no poder de Deus. E quando ele fala somente em nome e no poder de Deus. Então aqueles padres muito sensacionalistas que não falam o que Deus quer falar, eles não estão pregando o que Deus quer pregar. Um sacerdote fervoroso ora antes de falar, busca o bem das almas e por estar unido a Jesus, sua voz transmite uma força que atrai o Espírito Santo e toca as almas. É quando o padre fala, né, e a gente presta atenção, e o povo presta atenção. Um sacerdote medíocre, sem união com Deus, fala sem impacto. O sacerdote também deve ter exemplo, dar exemplo. Um sacerdote que busca a santidade pessoal pode convidar os fiéis a imitá-lo como São Paulo. Sua piedade, bondade e mortificação inspiram respeito e motivam os fiéis a praticar o que ele prega. O exemplo arrasta mais que as palavras. Então, o sacerdote ele pode, com São Paulo, falar assim: olha, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Mas isso exige uma autoridade, exige uma vivência. E por fim também a oração. A oração é o meio mais eficaz de zelo do sacerdote, porque ele está cuidando do bem mais precioso que foi lhe dado, que é não somente a sua alma, mas a sua missão. O sacerdote santo ora habitual e constantemente, reconhecendo sua dependência de Deus e rogando por sua graça, que é concedida abundantemente, tornando seu ministério frutuoso. O sacerdote medíocre, que ora pouco e mal, tem um ministério ineficaz. Mexeu alguma coisa ali. Bom, então, enfim. A santidade a santidade é a alma de todo apostolado, de todo sacerdote. O sacerdote que não busca a santidade, que não busca a perfeição, este sacerdote, então, é um sacerdote medíocre, como o próprio texto vai dizer. Para ter eficácia na salvação das almas, o sacerdote deve incessantemente buscar a sua própria perfeição. Então, todo sacerdote deve, por esses motivos, buscar a sua perfeição. Certo? Talvez seja muita coisa para assimilar, mas nós precisamos entender que esse vídeo aqui pode ter sido um pouquinho mais chato, porque talvez não exija de você. Mas entenda, é isso que se espera de um padre. É isso que se espera de um padre. Talvez não seja você, mas talvez seja seu filho. Talvez o seu filho se torne um padre um dia. E esse pode ser o começo do ensinamento de você para o seu filho. Certo? Então, nós ficamos por aqui e agradeço muito você ter ficado até o final aqui comigo no vídeo. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe ele. Não se esqueça também de ver esses vídeos aqui no final, tá bom? Aqui tem se eu não me engano aqui, tem uma playlist para você ver. E aqui tem um vídeo para você também ver. E aqui nós temos para você se inscrever aqui, se você clicar em cima do microfone para você se inscrever. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.